Fala galera, você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Meu nome é Juliana, eu sou investigadora de polícia aqui em Minas Gerais, já fui policial penal e vim gravar algumas dicas para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, curte, comente, ative o sininho para vocês receberem mais dicas gratuitas como essa. Antes de iniciar a aula, eu vou trazer algum recadinho aqui para vocês dos nossos materiais. A gente tem o curso completo, tem a apostila com frete grátis que chega aí na sua casa e nós temos também um pacote com simulados. Então, se você quer melhorar a sua preparação, fique atento e compre aí os nossos cursos, tá bom? Então, bora lá. Hoje eu vim trazer para vocês algumas questões específicas da banca. Porque, ao que me parece, analisando as questões, são questões de um nível de complexidade não tão alto, mas às vezes vocês têm que prestar atenção nas alternativas, porque às vezes vocês podem ficar confusos, porque às vezes uma questão não tão bem elaborada, vocês podem ficar na dúvida se é a resposta certa. Então, eu escolhi algumas questões da banca para a gente trabalhar aqui alguns pontos, né? E os artigos dos quais as questões foram extraídas. Então, vamos lá. Bora lá, a primeira questão do ano de 2016, percebi também que essa banca ela faz muitos concursos no estado do Rio de Janeiro, então deve ser uma tradição lá, né, submeter os concursos a essa banca. Questão 1. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Aqui nós estamos falando de imunidade, né, a imunidade dos vereadores. Os vereadores, eles não têm ali a imunidade formal, que seria imunidade relativa à prisão e relativa ao processo. Tem apenas imunidade material, que seria essa por opiniões, palavras e votos. Mas tem uma limitação, não é uma imunidade irrestrita. Então, vamos ver aqui as alternativas. Na circunscrição do Estado, não. A imunidade do vereador ela não vale em todo o Estado. Letra B, no âmbito da Câmara Municipal, também não vale apenas no âmbito da Câmara Municipal. Letra C, na circunscrição do município. Essa seria a resposta correta. Como eu já disse, a imunidade dos vereadores, elas têm certos limites, né, apenas na circunscrição do município e também só tem apenas imunidade material, que é opiniões, palavras e votos. Então, as outras alternativas estão incorretas, né? Em qualquer parte do território nacional, a gente já disse que não, e a emissão legislativa. Vamos lá ver o artigo. Então, essa previsão está no artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Vamos lá. Questão 2 de 2018, Prefeitura de Maricá. A fiscalização do município poderá exercida pelo poder... vamos lá, letra A, Judiciário Municipal. A gente sabe que o Poder Judiciário, não existe Poder Judiciário Municipal, né? Apenas o Poder Judiciário estadual e temos também órgãos do Poder Judiciário na esfera federal. Municipal não temos, embora a gente tenha o juiz, né, em cada comarca, em cada município, mas eles fazem parte do Poder Judiciário estadual. Judiciário da União. Não, no Judiciário da União, nesse caso, não fiscaliza o município. Legislativo Federal, Tribunal de Contas da União. Não, o Tribunal de Contas da União vai aí fiscalizar os órgãos da União. Letra D, Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Essa seria a resposta certa. Vamos para o artigo para a gente trabalhar aqui. Então, eu trouxe aqui na íntegra que os artigos mais importantes, parece que a banca gosta de cobrar em relação ao município, né? Então, vamos aqui trabalhar os artigos mais cobrados, que tem relação com essa questão. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados e do município ou dos conselhos de tribunais de conta dos municípios. Você vê que em momento nenhum aqui falou da União ou aqui, né, do órgãos nacionais. Então, quem vai fiscalizar aqui os municípios seriam os órgãos municipais ou os órgãos do estado com atribuição para fiscalizar o município.
O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito, que deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, o prefeito que ele vai prestar as contas e 2/3 da Câmara vai analisar ali se aquelas contas estão dentro dos limites esperados. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição do contribuinte para o exame e apreciação, ao qual poderá questionar-lhes a legitimidade. Então, assim, esse prazo de 60 dias também cai em prova, por isso que eu trouxe essa parte do artigo. Então, essas contas elas ficam à disposição do município, né, dos cidadãos, para que eles possam também fiscalizar e controlar, né, as ações ali da prefeitura. É vedada a criação de tribunais de contas, conselhos ou órgãos Vou ler de novo. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de conta municipais. Então, que a gente tem que estabelecer aqui uma diferença. Existem os tribunais de conta dos municípios e o Tribunal de Conta do município. Os tribunais de conta dos municípios, ele é um órgão do Estado e que fiscaliza todos os municípios do Estado. O Tribunal de Contas do município seria um tribunal de contas criado para fiscalizar apenas aquele respectivo município. Então, a Constituição Federal ela proíbe esse Tribunal de Contas do município. Mas existem atualmente dois tribunais que já existiam antes dessa proibição, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que eles ainda existem, mas não podem ser criados novos. Então, os órgãos que vão fiscalizar os municípios serão o Tribunal de Conta dos municípios, um Tribunal de Contas do Estado para fiscalizar todos os municípios do Estado. Então, vamos lá. Questão 3. Compete aos municípios as ações abaixo, exceto. Vocês podem ver aqui que essa banca gosta muito de cobrar as competências do município, então fiquem atentos. Principalmente pelo fato, né, de terem várias questões com esse assunto, então fiquem atentos, dão uma olhadinha, dão uma lidinha lá nas competências do município na Constituição. Letra A, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, essa questão que ela quer o exceto. Então, eu aconselho vocês, quando for fazer uma questão assim, que pedir incorreta ou exceto, vocês irem marcando VOF nas alternativas para vocês não se perderem, porque às vezes você está cansado, já está no final da prova e você vai ali fazer, você esquece que está pedindo a questão errada, tá? Então vamos ler aqui, letra A. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, exato. Legislar sobre assuntos de interesse nacional. Então, vocês poderiam responder essa questão, está pedindo errado, até por decorrência lógica. Imagine se todos os municípios pudessem regulamentar ali situações de interesse nacional, né? Assim, a ideia é que mesmo se você não souber se é uma competência do município, que você pense, assim, provavelmente isso vai ser uma competência da União. É uma questão de interesse nacional. Então, a resposta incorreta é a letra B, mas vamos ler as outras. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, correto. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, correto, né? Em termos de direito tributário, cada ente ele é responsável por arrecadar os seus próprios tributos. Letra E, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local. Então, a Constituição é bem clara que o município ele tem competência para regulamentar assuntos de interesse local. Então, vamos aqui dar uma lida nos artigos das competências do município. Parece que é um tema bem querido aí pela banca. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, você vê que faz todo sentido. Se é um interesse local, que vai afetar a população local, ter repercussões ali naquele ambiente, naquele município, né? O interessante é que o município legisle sobre o assunto. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Gente, essa palavra aqui é suplementar. Então, fiquem atentos, porque às vezes a banca troca esse suplementar por outra palavra. Então, a palavra correta é suplementar. Inciso 3. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Que uma das alternativas da questão estava aqui, né? Que é instituir e arrecadar tributos de sua competência. Inciso 4. Criar, organizar
e suprimir distritos observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar diretamente sobre o regime de concessão, permissão, serviços públicos de interesse local, incluído transporte coletivo de caráter essencial. Então, vocês veem que o interesse local predomina bastante aqui. Inciso 6. Manter a cooperação técnica e financeira da União, Estado e programas de educação infantil e ensino fundamental. Inciso 7. Prestar com cooperação técnica e financeira da União, dos Estados, serviços de atendimento à saúde e à população. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento de controle de uso e parcelamento e ocupação do solo urbano. Inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação fiscalizadora estadual e federal. Então, vamos aqui à questão 4. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 18, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios são feitos por: letra A, lei federal. Não. Letra E, lei estadual. Gente, a resposta correta aqui é lei estadual, mas eu achei essa questão aqui um pouco incompleta, porque é necessária uma lei estadual que é regulamentada por um período determinado em uma lei complementar federal. Então, mas assim, pelo que a gente vê aqui, como as questões são mais simples dessa banca, às vezes o que está parecendo incompleto, você analisa o contexto aqui, mesmo parecendo um pouco incompleto, pode ser que esteja correto aos olhos da banca, tá? Então, a resposta correta aqui seria letra B. Lei municipal não. Ato administrativo do prefeito. Imagine se o ato administrativo do prefeito para desmembrar aí o município. Não tem lógica nenhuma, né? E lei orgânica do município também não. Então, a resposta correta é lei estadual. Mas vamos aqui ver o artigo para vocês verem que é mais complexo do que isso. Não é somente lei estadual, tem mais critérios. Então, aqui, artigo 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, aqui, é uma lei estadual, mas ela é dentro de um período determinado por uma lei complementar federal. Então, a resposta daquela questão não está totalmente completa. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito das populações e dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados. Então, aqui, a necessidade também de um estudo de viabilidade municipal e ali um plebiscito com a população interessada. Todas as populações envolvidas aqui, não é só o município que vai ser criado ou desmembrado, ali ambas as partes. Então, todos ali têm que participar. A questão 5. A Constituição Federal estabelece que a assistência à saúde é livre às instituições privadas e que podem participar do Sistema Único de Saúde de forma obrigatória para as clínicas especializadas. Falso, né? A Constituição não obriga que a iniciativa privada a atender à saúde, né? Que é um objetivo aqui do SUS. Letra B, complementar segundo as diretrizes do SUS. Mesmo se você não souber, vocês podem ver aqui que a questão ela é bem abrangente, assim, uma questão bem geral, a alternativa. Então, às vezes, quando vocês não souberem uma questão específica, tem que analisar, às vezes, pela lógica, pelo bom senso, que dá certo em alguns casos. Que é que, por exemplo, complementar segundo as diretrizes do SUS. É uma questão bem genérica, bem aberta, e essa é a resposta correta. Compulsória quando houver necessidade. Compulsória não, gente. Letra D, suplementar segundo as normas do direito privado e concorrente com licitação. Então, aqui você poderia ficar na dúvida ali entre a letra D, que é suplementar segundo as normas do direito privado. Na verdade, é que se você se atentar aqui que é o direito privado, você vai ver que a resposta não está correta. Mas, às vezes, se você ficaria na dúvida ali entre suplementar e complementar. Mas a correta é a letra B, que é de forma complementar, segundo as diretrizes do SUS. Então, vamos aqui ler o artigo que trata da assistência à saúde para vocês revisarem esse assunto, que a banca também gosta de cobrar. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Então, aqui a banca trouxe exatamente letra de lei, né? Então, as instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência com as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos.
Então, aqui, os recursos públicos não podem ser empregados aqui nas instituições que tenham fins lucrativos, né, que são recursos públicos. Parágrafo terceiro, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. Então, aqui há uma vedação aqui, né, de capital estrangeiro na assistência à saúde no país, exceto se houver alguma exceção em lei. Então, vamos aqui. Questão 6. A Constituição Federal prevê um instrumento processual específico a ser utilizado pelo cidadão quando ele quiser ter conhecimento de informações relativas a si mesmo, constantes em registros ou banco de dados de entidades ou governamentais de caráter público, quando o cidadão desejar retificar os dados e quando não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Esse instrumento é conhecido como... Gente, eu fiz questão de trazer essa questão aqui, porque eu queria trabalhar com vocês cada alternativa. Mesmo não sendo tema específico dessa aula, eu queria trabalhar com vocês cada alternativa. Então, vamos lá. Letra A, habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional, né, que vem previsto ali no artigo 5º, é um direito, uma garantia fundamental, é um instrumento. E o habeas corpus, especificamente, ele está relacionado à liberdade de locomoção. Então, ali, no caso, uma pessoa que foi presa, foi presa ilegalmente, né? Então ela pode se valer ali de um habeas corpus para ter de volta a sua liberdade. Não é o caso do enunciado, porque o enunciado está falando de direito à informação. A ação popular também é um instrumento aqui para que todo cidadão, quando a gente diz cidadão, a gente está falando que eleitor, né? Que é a pessoa que tem os direitos políticos em dia. Então, o cidadão ele vai poder propor aqui uma ação popular para proteger o patrimônio público, histórico e cultural, né? Então, não é o caso aqui da questão, que está falando sobre direito à informação. Remessa necessária. Remessa necessária que é uma alternativa completamente fora de contexto, né? Remessa necessária seria... aqui quando o juiz dá uma decisão e ele é obrigado a remeter, né, aos órgãos superiores para confirmar aquela decisão. E não é o caso. É mandado de injunção. O mandado de injunção também é um remédio constitucional, né, que está lá no artigo 5º, como uma garantia de direito fundamental, que ele é utilizado quando há um direito que é estabelecido pela Constituição, mas falta uma norma regulamentadora para que a gente possa exercer esse direito. Então, um exemplo que seria o direito de greve, né? O instrumento aqui para poder utilizar-se do direito de greve, que não possui uma norma regulamentadora, seria o mandado de injunção. E que o habeas data, que seria exatamente a proteger o direito de informação, que é exatamente o que a questão quer. Então, eu trouxe essa questão, a resposta é habeas data, mas eu quis trabalhar com vocês outros remédios constitucionais, porque normalmente a banca tenta dar o conceito de um e o nome do outro, então acaba te confundindo. Então, tenta lembrar aí que o habeas corpus está relacionado à liberdade de locomoção, a ação popular está relacionada à defesa do patrimônio público, histórico e cultural, e ela é proposta pelo cidadão. E o mandado de injunção está relacionado à falta de norma regulamentadora. O habeas data está relacionado ao direito de acesso à informação. Então, vamos lá, vamos ler o artigo aqui. Artigo 5º, conceder-se-á habeas data para assegurar o reconhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, é exatamente o que a questão trouxe, e letra B, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-los por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Questão 7. Prefeitura de Niterói. Conforme o estabelecido na Constituição Federal, o Poder Legislativo é exercido alternativas. Letra A, pelos tribunais do júri. Não, gente, a gente sabe aqui que o tribunal do júri é poder judiciário, né? Não é poder legislativo. Por cidadãos comuns, também não. Letra C, pelo Congresso Nacional. Letra D, pelas Forças Armadas. Então, a resposta correta aqui seria o Congresso Nacional. Mas, como eu já disse lá atrás, em outras questões, essa também é uma questão que eu entendo meio incompleta, porque o Congresso Nacional é do Poder Legislativo Federal. Então, assim, a questão poderia ter sido mais específica, porque a gente tem Poder Legislativo no âmbito do município, tem Poder Legislativo no âmbito do Estado e no âmbito da União. Então, faltou aqui um pouco mais de técnica, mas vocês têm que estar preparados para esses cenários, porque
Se essa banca que vai fazer o concurso de vocês, então vocês têm que entender que, às vezes, uma questão que não parece totalmente correta pode estar correta. Então, vocês fiquem atentos em todas as alternativas. E eu vejo também que essa banca não é muito técnica, tá? Mas vocês têm que estar preparados para isso. Questão 8. Segundo a Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Então, aqui está perguntando a competência comum. Oferecer educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte e lazer. Essa aqui não é uma competência, essa alternativa poderia até causar um pouco sim, de dúvida, mas não é bem uma competência, que ele apenas listou os direitos sociais, por isso que essa questão não está correta. Zelar pelas políticas de crédito, câmbio e seguros. Não, isso não é uma competência do município. Imagine se o município pudesse zelar pelas políticas de crédito. Esse assunto, né, é uma competência da União. Zelar pelas diretrizes e bases da educação, que também é uma competência da União, zelar pelas diretrizes e bases da educação. Letra D. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Guardar a Constituição é uma competência da União, mas zelar pela guarda das constituições, das leis e instituições democráticas é também uma competência do município. Então, vamos ler aqui os artigos que tratam as competências do município. Artigo 21. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso aqui por questões óbvias, né, gente? É interessante que todos os entes, né, a União, o Estado, o município, eles zelem pela Constituição, pela manutenção do Estado democrático de direito, pela conservação do patrimônio público. Então, aqui é uma questão de lógica também, né? Alternativa, a questão 9. Sobre as funções de confiança, é correto afirmar, com base na Constituição Federal, que elas, letra A, são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Correto, essa aqui é a questão correta. A função de confiança, ela sempre vai pressupor aqui um cargo efetivo. Tá? Letra B, são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo em comissão? Não, porque a função de confiança, ela pressupõe um cargo efetivo. Letra C, são idênticas aos cargos em comissão? Não, elas têm as diferenças, né? Principalmente essa, que uma tem que ser servidor efetivo. Não se destinam às atribuições de chefia, falso. É justamente o contrário, elas se destinam a atribuições de chefia e não se destinam a atribuições de assessoramento. Então, aqui a banca trouxe aqui o próprio conceito, né, do cargo em comissão, que são para chefia, assessoramento e para ocupantes de cargo efetivo. Então, a resposta correta é a letra A. Então, vamos ler aqui, artigo 37, inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos, destinam-se apenas a atribuições de chefia e assessoramento. Você vê que a banca aqui pegou as atribuições aqui de chefia e assessoramento e falou que não eram atribuições, mas o artigo traz expressamente que são atribuições tanto do cargo em comissão quanto tanto do cargo em comissão quanto do outro aqui, né, da função de confiança. Então, vamos lá. Questão 10. A Constituição Federal prevê que o assunto finanças públicas será disciplinado por meio de... Então, vocês pensam, gente, finanças públicas. Finança pública é um tema muito importante que repercute aí, né, no país inteiro. Então, provavelmente será tratado por um sistema mais complexo. Então, vamos lá. Letra A, Assembleia Constituinte. Não, Assembleia Constituinte aqui seria se fosse para a gente estabelecer uma nova Constituição no país. Não seria o caso. Decreto legislativo. Decreto legislativo não tem força aí para trabalhar de finanças públicas, né? Decreto legislativo não cabe aqui. Letra C, resolução do Banco Central. Gente, imagina uma resolução do Banco Central tratar de finanças públicas. Né? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Lei complementar, seria aqui a lei complementar. A diferença aqui entre uma lei complementar e uma lei ordinária é o quórum de aprovação, tá? E a matéria. Quando a Constituição ela entendeu que aquela matéria era muito importante, era relevante, ela estabeleceu ali que ela tem que ser tratada apenas por lei complementar. Então, toda vez que tiver aqui comparando aqui lei complementar e lei ordinária, essa questão. Uma tem um quórum
diferente do outro. Então, vamos ler aqui. Artigo 163, Lei Complementar disporá sobre finanças públicas. Então, todas as vezes que a Constituição quis estabelecer lei complementar para tratar do assunto, ela entendeu que ele é assunto mais complexo, de maior relevância, ela estabeleceu lá no artigo quando a lei complementar vai tratar desse assunto. Então, geralmente, quando os temas são mais complexos, a Constituição estabelece que serão tratados por lei complementar. Questão 11. Segundo dispõe a Constituição Federal, o mar territorial e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são, vamos lá, alternativas. Letra A, bens de iniciativa privada. Não faz muito sentido, né, gente? Imagina se a iniciativa privada pudesse controlar ali o mar territorial, as terras ocupadas pelos índios, né? Vocês podem pensar ali, às vezes você não sabe exatamente, mas os índios, né, têm uma proteção ali da União e tal. Então, pela A dá para eliminar pela lógica, mesmo sem ler os artigos. Letra B, bens públicos da União. Essa é a resposta correta. Então, o mar territorial e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. Bens dos estados? Não, resposta incorreta, né? Bens dos municípios e zona de soberania internacional. A resposta correta seria a letra B, que seriam bens da União, estão especificamente expressos lá nos artigos. Vamos ler os artigos. São bens da União o mar territorial e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então é isso, galera, que eu planejei aqui para trazer para vocês. Fiz questão de pegar só a questão da banca, para vocês verem como que é o estilo de cobrança, que a banca ela tem algumas preferências por alguns assuntos, que às vezes as questões não são tão técnicas, pode ser que vocês fiquem ali na dúvida se está a resposta correta ou não, que cai aqui bastante letra de lei, né? Então, assim, vocês estão preparados para qualquer questão que vier aí em constitucional e lembrando aqui mais uma vez para vocês procurarem saber sobre os produtos aqui que nós temos. Deixa eu ler minha colinha aqui. Nós temos um curso preparatório, apostila impressa com frete grátis e também um pacote de simulados. Então, se vocês têm interesse de melhorar a preparação de vocês, adquiram lá no site do Vale Concurso. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aqui seu comentário, dúvidas e não se esqueça de inscrever no canal para que vocês possam receber mais dicas gratuitas.